Eu vejo com extrema satisfação a iniciativa da Associação Paulista do Ministério Público de colher o depoimento de Antônio Araldo Ferraz Dalpozo. É uma das mais importantes figuras da história do Ministério Público paulista e brasileiro. Teve uma atuação absolutamente determinante para os destinos que a instituição tomaria no curso dos anos, durante alguns quadrantes de sua vida como líder classista, como chefe de instituição que foi. Os mais importantes episódios da história do Ministério Público nas últimas décadas contam com a presença fundamental de Antônio Araldo Ferraz Dalpozo. Ao tempo da Assembleia Nacional Constituinte, como presidente da CONAMP, da Confederação Nacional do Ministério Público, foi o homem certo na hora certa, o líder planejador, dedicado, ponderado e, ao mesmo tempo, ousado. Se é verdade que incontáveis pessoas participaram dessa memorável campanha, não menos verdade é que dentre elas sobressai-se com uma grandeza invulgar a figura de Antônio Araldo. Porque é preciso considerar, acima de tudo, que se a campanha não tivesse sido bem sucedida, quem se expunha ao crivo da história para as gerações futuras seria este homem corajoso, que se dispôs a aceitar esse desafio nesse período da história do Ministério Público brasileiro. Depois disso, chefiou um novo grande movimento de aprimoramento institucional na Assembleia Estadual Constituinte. Ao tempo em que foram feitas as duas leis orgânicas, a nacional e a paulista, era o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. No que toca à lei local, pode-se dizer que é de sua lavra, que é de seu punho, fundamentalmente, o texto em vigor ainda até hoje. Antes de instalar-se a Assembleia Nacional Constituinte, já como líder classista em São Paulo, foi o presidente executivo do 6º Congresso Nacional do Ministério Público, que teve como tema de fundo Justiça e Constituinte, e nesse posto foi um dos grandes responsáveis pela organização desse certame, ao qual acorreram mais de 1.000 participantes de todo o Brasil, durante o qual foram aprovadas mais de 50 teses institucionais. No ano subsequente, quando se deu a feitura da Carta de Curitiba em Brasília, era, nesse momento, o secretário-geral da Confederação Nacional. Era seu presidente, Luiz Antônio Fleury Filho, depois governador de São Paulo, Araldo então secretário. E a Carta de Curitiba foi feita num momento em que Araldo também ocupava uma das principais posições de comando. E eu citei en passant estes poucos tópicos de sua incomum carreira como líder de classe, para que fique bem nítido quanto o Ministério Público brasileiro, e por que não a sociedade brasileira, quanto devem todos a esta figura. E me sinto particularmente feliz em ter a oportunidade de dar neste momento este brevíssimo testemunho antecedendo a sua entrevista. Mas mais importante do que a nossa palavra é a palavra do próprio entrevistado, a jornalista Dora, a partir deste momento, e a nossa querida Sirdêmia, diretora da nossa associação. Estamos hoje recebendo aqui na Associação Paulista do Ministério Público, com muita honra, o doutor Antônio Araldo Ferraz Dalpozo, ex-procurador-geral de Justiça e detentor de inúmeros títulos aqui dentro da instituição. O chefe da nossa instituição, que fez com que ela realmente desabrochasse
e se tornasse o que é hoje. E eu, pessoalmente, ainda tenho mais um motivo para me orgulhar de estar aqui ao lado do Dr. Antônio Araldo, porque quando eu me inscrevi para o concurso de ingresso no Ministério Público, quem me deu a carta de apresentação foi o tio dele, Dr. José Carlos, que pediu a ele que também me recomendasse. Então, hoje já estou aposentada e graças a Deus posso agradecer em público a ele a apresentação da minha pessoa ao Ministério Público. Doutor Araldo, é assim, com grande prazer de coração que eu recebo aqui como diretora do Departamento de Aposentados e agradeço a sua colaboração. Muito obrigada. Dando prosseguimento, então, ao Memórias dos Aposentados, obrigada à doutora Cirdêmia e obrigada ao doutor Sabella, que fizeram uma belíssima apresentação. Então, agora eu passo a palavra para o doutor Araldo, que vai nos contar agora toda a sua carreira no Ministério Público. Doutor Araldo, muito obrigada pela presença aqui na PMP, no programa Memórias dos Aposentados. Bom, eu é que, na verdade, agradeço essa lembrança e gostaria de parabenizar a associação, a Cirdêmia, por essa iniciativa, porque, na verdade, a instituição que não tem história, ela acaba se definhando e morrendo. É preciso que as pessoas que ingressam no Ministério Público conheçam a sua história de lutas, o seu passado de problemas, porque as pessoas que nasceram quando já tinha geladeira não sabem o que é viver antes da geladeira. E assim, muitos promotores talvez não façam muita ideia da dificuldade dessa instituição há não tanto tempo atrás. E, portanto, eu acho uma iniciativa extraordinária esta. E, como toda boa semente, não é? Ela vai frutificar, e ela gerou uma feliz coincidência que nada disso foi programado, não é? Vim aqui à associação, encontrei-me com o meu amigo, companheiro, irmão Sabella, tantas lutas juntos, né, que exagerou um pouco na sua fala, mas que coincidentemente estava aqui na associação hoje, como que uma feliz coincidência que não existe, né? Acho que as coisas estão escritas. E por outro lado a Cirdêmia, que me lembro bem, né, daquele momento que ela lembrou aqui do seu ingresso, e que me leva diretamente a uma figura que pertenceu ao Ministério Público do Estado de São Paulo, infelizmente já falecido, meu tio, irmão da minha mãe, José Carlos de Camargo Ferraz, que foi diretamente o responsável por eu me tornar promotor. Esse meu tio tinha uma inteligência invulgar, era mesmo extremamente brilhante, provavelmente tenha passado aqui no concurso do Ministério Público com nota 10, coisa que talvez nunca mais se tenha repetido. E ele tinha comigo uma afinidade muito grande. E ele fez a Faculdade de Direito aqui em São Paulo, na Universidade, na USP, prestou concurso, passou no concurso, e aquilo me entusiasmou desde pequeno a ser promotor. Portanto, eu nunca pensei em ser outra coisa na vida a não ser promotor. Logo em seguida, o irmão mais velho dele, Antônio Celso de Camargo Ferraz, também, que advogava já, fez concurso, também passou aqui, e isso reforçou ainda mais, né, a minha vontade de ser promotor. Então, eu nunca tive dúvidas sobre o que eu ia ser promotor. E depois de cumprido o meu período de estudante, fizemos o concurso, numa época em que o concurso admitia apenas 20 aprovados, né? E um concurso duríssimo, como é até hoje.
E felizmente eu fui aprovado, ingressei, tomei posse, numa quarta-feira de cinzas, me lembro bem. E logo em seguida nós começamos o curso preparatório, muito incipiente naquela época, muito simples, não é? E depois já começamos a nossa vida profissional como promotor substituto. E como promotor substituto eu trabalhei um pouquinho aqui em umas varas criminais de São Paulo, São Caetano, em Lins, e logo fui promovido à minha primeira comarca. A minha primeira comarca foi a cidade de Nuporanga, cidade que pouca gente conhece, até se brincava que para lá só vão dois tipos de pessoas, o nuporanguense ou o nuporingano. Tão pequenininha era essa cidade, né? Nem asfalto tinha para se chegar lá. Isso eu estou falando de uma história de 1969. E eu fui para Nuporanga, assumi a comarca tinha sido criada naquele período, não era comarca, e lá fui eu viver em Nuporanga. Nuporanga não tinha hotel, não tinha pensão, não tinha cinema, em suma, não tinha quase nada. E eu consegui uma cama emprestada lá, peguei uma sala da testemunha do fórum e lá botei a minha cama e de lá fiz o meu quarto. Morava no fórum, porque não tinha onde morar. E eu me lembro que arrumei para comer na casa de uma senhora lá, para almoçar e jantar, porque não tinha como fazer isso, não é? E a primeira noite que eu estive lá em Nuporanga, depois do jantar, o jantar era tardíssimo, né? Mais ou menos 5 horas da tarde eu tinha que jantar, né? Fui para a praça, uma pracinha simpática, bonita, um alto-falante tocando umas músicas sertanejas, né? Foi escurecendo, os passarinhos foram dormindo, tudo ficou quieto, acenderam-se as lâmpadas, que mais pareciam um tomatinho pendurado no poste, tão fraquinhas que eram, e eu comecei a pensar, meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? O que eu vou fazer aqui? Passou aquele dia, no segundo dia, eu já procurei fazer amizades com as pessoas, comecei a me inteirar na sociedade, e aconteceu que no Nuporanga não tinha muito serviço forense. Aliás, o juiz de Nuporanga, na época, era meu conterrâneo, chamava-se Dinir Salvador Rocha. O Dinir era de Tietê, como eu sou de Tietê. E eu brincava com o Dinir que nós tínhamos que ouvir uma testemunha por audiência, porque senão acabavam os processos e nós íamos ser postos em disponibilidade. Então era uma comarca muito tranquila. Mas o outro lado da moeda era muito triste. Era uma cidade com gravíssimos problemas sociais. Uma miséria fantástica, as pessoas com doença, enfim, era uma cidade meio abandonada, não é? E inspirado na obra do meu tio José Carlos, que tinha criado lá em Itapira o Serviço de Assistência de Obras Sociais, o SOS, fui lá ter com ele, contei a realidade de Nuporanga e ele me aconselhou a montar um SOS lá em Nuporanga e eu fiz isso. Criei um serviço de obras sociais e começamos a fazer um atendimento social da população. Arrecadando dinheiro um pouco aqui, um pouco ali, às vezes fazendo festa para ter dinheiro. No final, criamos até um clube de campo lá, para poder ter sócio, para arrecadar dinheiro, sempre tendo em vista as atividades sociais. E aí eu aprendi a força do Ministério Público. Eu senti na minha alma como um promotor é importante numa comunidade, o que ele pode fazer numa comunidade. Esse espírito do qual eu fui imbuído nesta ocasião, acabou me acompanhando pela vida. Depois eu saí de Nuporanga, fui convocado em Itapeva, cidade aqui próxima do Paraná, não é?
onde também criei um SOS, porque também havia problemas sociais. E eu estava nesta vida praticamente mais do social do que do direito, né, embora cumprisse minhas obrigações de promotor, quando esse meu tio Antônio Celso de Camargo Ferraz me ligou perguntando se eu queria fazer um curso em Milão. Que ele ia, mas que ele só aceitaria se eu fosse. Milão? Itália? Vou passear. E nesse meio de tempo foram criadas terceiras, com marca de terceira entrância na capital. Eu fui promovido para a capital, felizmente, porque também eu era titular de Mirante do Paranapanema, né? Quer dizer, eu ia para Milão e de Milão voltava para Mirante, eu queria dar um tiro no ouvido, né? Então, por sorte, eu fui promovido para São Paulo e fui fazer o curso em Milão. Lá em Milão, eu me encontrei com uma figura ímpar, uma figura iluminada, chamado Enrico Túlio Liebmann, que era o maior gênio do direito processual civil vivo. Ele tinha uma luz tão grande, uma coisa quase indescritível, né? Que eu que fui lá para passear, acabei estudando mais de 10 horas por dia e me apaixonando pelo processo civil por conta do professor Liebmann. Voltando para São Paulo, estava certo de me tornar professor titular da Faculdade de Direito de Processo Civil. Comecei a fazer mestrado com a Ada Pellegrini Grenover e estudando o processo, Eu tive uma vantagem muito grande porque eu fui lá em 73, que foi o ano em que se discutia no Brasil o anteprojeto do Código de Processo Civil Buzaide. E aqui um parênteses. O Liebmann, o professor Liebmann, é judeu-italiano. Na época da guerra, ele esteve no Brasil fugido e deu aulas na São Francisco. O Buzaide foi aluno dele, como o Moacir Amaral Santos e outros. E quando o Buzaide foi ministro da Justiça, elaborando esse Código de Processo, ele consultava o professor Liebmann a todo tempo. E eu pude acompanhar o anteprojeto. Quando eu vim para o Brasil e foi sancionada a lei do Código de Processo Civil, eu conhecia o Código muito bem, então estava apto a fazer palestras, enfim, eu estava envolvido no processo. Comecei a dar aulas no Mackenzie, comecei a dar palestras sobre isso, até que um dia o assessor do Procurador-Geral, Cláudio Ferraz de Alvarenga, me ligou. O Procurador-Geral quer falar com você. Pensei, que coisa errada que eu fiz, né? Eu vou tomar um pito por alguma coisa, não é possível, porque eu não conheço, não faço política interna da instituição. O Procurador-Geral chamava-se Gilberto Quintanilha Ribeiro. Fui lá conversar com o Dr. Quintanilha e ele me convidou para ser assessor do gabinete. Evidentemente, eu sabia, por intuição, que eu não podia recusar o convite, aceitei na hora. E lá fui eu para o gabinete do Procurador-Geral sem conhecer ninguém, eu era muito tímido, não tinha vivência institucional nenhuma, zero. Eu não conhecia nem os membros do Conselho Superior, para dizer bem a verdade. Eu não conhecia a figura mais conhecida do Roberto Gugliotti, eu não sabia quem era. Aí eu cheguei lá, né, fiz amizade. O Cláudio eu conhecia, porque o Cláudio dava férias para a gente, então era um assessor importante. E aí o Cláudio, conversei com o Cláudio, vou assumir aqui, não sei o quê, papapá. E falei, Cláudio, quando entrar um procurador, você fale o nome, por favor, porque senão eu não sei. Eu sentava numa mesa do lado, então entrava alguém, ele falava, ô, grande fulano. E ficou até um vício do Cláudio cumprimentar as pessoas desse jeito para me orientar pelo nome, porque ficava muito chato, eu não sabia o nome de ninguém. E lá fui eu, né, para assessoria. E a parte minha foi a parte de fazer esses artigos 28 do Código de Processo, cuidar da distribuição dos processos e da parte um pouco gerencial da instituição.
Então eu percebi que o Ministério Público era de uma pobreza franciscana, né? Não tinha nada. O Ministério Público não tinha nada. Não tinha máquina de escrever, faltavam máquinas de escrever, não tinha funcionário, não tinha veículo, não tinha papel para os promotores fazer denúncia. Muitos promotores, como eu mesmo, pagávamos do bolso o papel para fazer a denúncia. Isso foi assim me deixando atônito, porque era uma ideia, era uma força como ideia na comunidade, na sociedade, e era de um nada, era uma ideia vazia, porque não tinha instrumental nenhum para agir. Zero. Aí eu comecei a me interessar pela instituição, comecei a estudar o Ministério Público, a estudar outros ministérios públicos, a estudar a teoria do Ministério Público, me dediquei a isto muito a fundo, muito a fundo. E cheguei à conclusão de que, naquele momento histórico da instituição que nós vivíamos, que era preciso montar um grupo político interno para poder lutar para que a instituição pudesse melhorar. E aí nós começamos, em conversa com o Cláudio, começamos a montar um grupo de amigos, não é? Que começamos a traçar alguns planos para a instituição. Resumindo um pouco, o Cláudio acabou sendo eleito presidente da associação, o Luiz Antônio Fleury foi vice-presidente, eu fui da diretoria, e então nós começamos a olhar a instituição de uma outra maneira. E naquele momento já começava-se a falar na abertura política. Nós vivíamos na época da Revolução dos Generais, mas já se falava na abertura. E eu tinha alguns amigos que conheciam mais política externa do que eu e que garantiam que a abertura viria. Então nós começamos a montar um plano de ação para preparar a instituição para esse momento que viria. Então, o Fleury foi eleito presidente da Confederação Nacional do Ministério Público, através de um trabalho muito grande que a gente fez. Eu fui escolhido por ele para ser o secretário executivo da Confederação. E aí nós começamos uma verdadeira peregrinação pelo Brasil. Nós fomos a todos os estados e territórios do Brasil fazer palestras sobre o Ministério Público. O Ministério Público, na época, era uma colcha de retalhos. Cada estado fazia do Ministério Público o que entendia que devesse fazer. Não havia nenhuma unidade nacional. Muita gente não sabia nem por que estava no processo, enfim, era uma confusão. Existiam alguns ministérios públicos mais avançados, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, eram talvez os que mais se destacassem. Mas era uma confusão, a ponto de, por exemplo, vou dar um exemplo para você poder aquilatar o que era. Quando nós encerramos a semana, e a gente fazia as palestras, e depois a gente convidava especialistas aqui do estado de São Paulo para reforçar as palestras. E depois trazia o pessoal de lá para ver o Ministério Público aqui, que era uma verdadeira lavagem cerebral que precisava ser feita, né? Mas numa dessas, lá em Fortaleza, a gente terminou esse encontro e o presidente da associação anunciou que nós íamos ter uma recepção na Ordem dos Advogados do Brasil, de Fortaleza. Eu falei, mas que beleza, vocês se dão bem aqui com os advogados. Eu falei, não, o presidente da ordem sou eu. Ele era presidente da Ordem dos Advogados e era presidente da Associação do Ministério Público do Ceará. Era isso. O Ministério Público não existia praticamente. Pois bem, fizemos esse trabalho enorme, trabalho cansativo, difícil. E, como o Sabella lembrou muito bem, logo depois nós fizemos o Congresso Nacional
do Ministério Público aqui em São Paulo. Convocamos o Brasil inteiro e foram 1.800 pessoas que participaram desse congresso. E o tema era Ministério Público e Justiça. Era isso, né? Ministério Público e Constituinte.